Olá, boas-vindas a você que participa do Conversando com Ezequiel Schacht. Hoje, novamente, pela terceira vez, aí, um convidado especial, Miguel Hanauer, de Capela de Santana. Olá, você amigo que está nos assistindo, é uma satisfação sempre poder participar do programa aí do nosso colega, né, nosso amigo também, Ezequiel Schacht, pastor aí de Montenegro. Pois é, o tema de hoje é o seguinte, na verdade é um tema só, mas a gente vai abordar a partir do Reiki. Então, o Miguel Hanauer é mestre formado em Reiki, então professor de Reiki, assim como eu, e a gente tem um tema muito interessante. Miguel, por que o tema inimigos? Pois então, seu Ezequiel, o tema inimigos, ele traz muitos ângulos, né, de visão. A gente sempre espera que o inimigo mora mais longe, né, numa cidade diferente, ou quem sabe num outro estado ou país, mas nem sempre isso acontece. Normalmente esses confrontos eles acontecem bem pertinho da gente, muitas vezes dentro das famílias de cada um, né, que não tem esse entendimento. Então fica aquela energia de rancor, né? Aquela energia de rancor. Tive um professor, Miguel, no tempo da faculdade de teologia, o professor era americano e ele tinha o SERPACH, Serviço de Justiça e Paz. O mais interessante é que era uma luta pela paz, né? O movimento Paz e Justiça. E ele disse assim, olha, se tu não tem inimigos, então tu não está fazendo muita coisa boa na vida, porque se o inimigo é uma consequência, tu não procura, eles vêm por si. Exatamente, isso é bíblico, né? O ser humano que não tiver inimigo, ele se torna um homem fraco. Exatamente por isso. Então, nós precisamos sim, a palavra inimigo, ultrapassar essa visão e também poder compreender como a gente vai ajudá-los, né? Opa, tu já entrou num outro lance. O tema, quando eu falei com o Miguel, eu disse, Miguel, vamos conversar sobre isso. Eu gosto de escutar sempre de manhã o padre Alex Nogueira. Ele tem um programa na rádio, você põe no Google, e ele tem uma reflexão de 5, 10 minutos toda manhã. E daí num texto bíblico, e cada vez que tu ouve um texto bíblico, né, Miguel, acontece que tu ouve 1000 vezes ele, cada vez é diferente. Exatamente. E aí, entrou no Sermão do Monte, Mateus 5, especificamente o versículo 44, quando o padre Alex colocou e disse o seguinte, uma coisa é você não odiar o inimigo, a outra questão, você ora por ele? E essa é a grande questão, né? Esse é o grande, não truque, mas o grande gatilho para tu conseguir, que nem eu falei, se aproximar com entendimento de humildade com o teu inimigo, rezar de longe, porque as vibrações dentro do Reiki, elas chegam na intenção da pessoa que orar, né, Ezequiel? Então, a pessoa que está enviando um Reiki ou enviando a vibração positiva, aquela pessoa está recebendo, mesmo sendo abstrato, né? Aos poucos vai se mudando o perfil do inimigo como tolerância, né? Então, quando a gente tem tolerância, quando a gente tem um entendimento que a gente também precisa compreender os outros, nós também evoluímos junto com eles e aprendemos. Por isso que tem esses conflitos, né? Que são os inimigos ou as pessoas que têm um ponto de vista diferente sobre a gente, né? Eu ainda estava eu estava ainda permanecendo nos textos bíblicos, mas já foi para a solução do Reiki, né? Mas é muito bom porque dá um norte, né, do que a gente quer fazer. Isso aí. O mais interessante lá, quando Jesus fala essa palavra no Mateus 5, né, no Sermão do Monte, é que ele coloca, os maus também cuidam dos amigos, né? Os maus cuidam, né? Um pai muito mau, que vamos dizer assim, é bandido, ele vai deixar alguma coisa faltar para os filhos? Sim. De jeito nenhum. Daí ele coloca, né, os maus fazem o bem também, né? Mas a grande questão, quando você não é mau, não tem essa intenção de maneira alguma, quer dizer, o que você faz?
né? O que você faz para que realmente tenha uma maneira diferente de se trabalhar essa questão, esse assunto sobre os inimigos, né? E aí você entra no Reiki, sim. Né? Eu tive uma família muito amiga, e aí eu falei para a filha, que tinha conflito com o pai, disse, por que você não faz Reiki? Você é reikiana, por que você não faz Reiki para o teu pai? E ela disse, não, mas ele não aceita, ele não gosta do Reiki, ele acha que o Reiki não funciona. Eu disse, bom, se você é cristã e você pode orar pelos inimigos, imagina orar pelo teu pai. Então, se uma oração não depende da pessoa querer ou não, eu imagino o Reiki. É simplesmente você está mandando uma mensagem de amor para a pessoa. Quer dizer, essa é a grande diferença, né? E aí a gente entra então no Reiki, né? Tem um gatilho que dispara, né, Ezequiel, quando tu cria essas limitações. Por exemplo, a gente não quer ceder, né? O ser humano fica blindado, engessado dentro de uma linha de pensamento, que ele vai só pelo racional, ele esquece o sentimental, ele fica imaginando no mental coisas que nem sabe se vai acontecer, e fica sempre em cima de uma bolha, né, achando, sempre no achismo, que eu tenho razão, né? Então, normalmente, você ter razão não significa que tu não vai ter inimigo. Então, assim, ó, o grande que a gente precisa ultrapassar é tu poder ultrapassar a barreira da conexão. Abraçar um amigo é muito bom, muito interessante, bem fácil, prático, né? A gente chega com a vibração e cumprimenta. Agora, e fazer isso para uma pessoa que tu sabe que não gosta de ti. Então, esse é uma evolução que o ser humano precisa aprender, sempre dentro de regras, né, de calma, de atenção, de aprender a escutar também as pessoas, né? E, pastor Ezequiel, a gente vive num dia a dia aí, onde a gente percebe que os nossos irmãos, eles precisam muito de ajuda e de esclarecimento. Tem alguns casos que são culturais, né? O meio, né, Ezequiel, que a gente sempre fala, onde a gente se desenvolve. Então, o meio, família, a vida social, cultural, isso também ajuda muitas vezes a bitolar as pessoas, né, pastor? Então é bem interessante nós ter presente que tudo isso se supera, desde que tu tenha uma intenção. Tudo começa a partir de uma intenção para poder ajudar as pessoas, não só presentes, mas sim no teu mundo mental, e poder ajudá-las enviando energia, enviando reiki, como o pastor falou, e participando, né, de uma vida mais alegre. A questão, né, Miguel, eu acho, é a questão da motivação para isso, né? Uma coisa que é difícil da gente aceitar. Quem tem a verdade? Você tem uma verdade, eu tenho uma verdade. Qual é a verdade, afinal de contas? Né? Mas tem mais alguém que está ali e também tem a sua verdade. Então, o que é verdade? A grande verdade mesmo, a gente se baseia nisso, no amor que Deus tem pela gente, né? Deus faz chover sobre justos e injustos, né? Ele dá tudo para todas as pessoas, também aquelas pessoas que nós não gostamos e que a gente acha totalmente contrário, pessoas que realmente são malvadas, né? Mas essa é a grande questão, que é muito difícil a gente perceber. Depois eu gostaria de entrar contigo aí sobre os inimigos, se a gente abraça o inimigo ou não, né? Isso dá para conversar ainda. Sim. Né? Mas essa é a grande questão, né? Quando realmente o que me motiva é o amor de Deus, né? O amor de Deus é incondicional, mesmo para aquelas pessoas que eu não posso, não suporto, ou que eu sei que são cruéis, são malvadas, que fazem o errado. Deus tem um lugar para elas também. Depende da condição delas, depende delas se arrependerem ou não, depende delas mudar o rumo, né? Mas isso é outra história. Sim. A questão é o que eu posso fazer. Está escrito que Deus não deixará ninguém órfão, né, pastor? Então, quando se tem esse entendimento, a gente tem uma capacidade não humana de imaginar quão misericordiosa é a graça divina. Então, a gente precisa também compreender
refletir consigo, cuidar da nossa rotina, né, pastor? Eu sempre procuro colocar para as pessoas que nós temos que ter uma rotina agradável. Quem é que é responsável pela tua rotina? Quem é que faz as coisas acontecer contigo? Ou você espera só que as coisas venham de lá para cá? Então, o amor, ele tem duas vias, né? Uma vai e a outra vem. Nós precisamos ter esse discernimento para a evolução do conjunto que está convivendo junto em família ou na comunidade. Então, é bem interessante nós compreender que jamais vamos estar sozinhos. Isso foi nos garantido, né, pastor Ezequiel? Então, isso também faz com que nós imaginamos que nós também temos que ser ilimitados no amor divino como o nosso irmão. Claro, entra a questão dos estar próximo ou não, como o pastor falou. Então, vamos entrar nisso, né? Nós falamos aí que normalmente você cria inimigos, né? Você cria inimigos. Eu tive um desafeto, eu não tive. A pessoa teve um desafeto comigo enquanto eu morava em Montenegro há muitos anos. E eu fui ser pastor em Novo Hamburgo durante 9 anos, né? Fiquei 9 anos lá. E de repente essa pessoa que tinha aqui em Montenegro tinha me sacaneado tremendamente, Miguel. E tá, tudo bem, beleza, né? E eu chego em Novo Hamburgo, de repente, depois de uns anos, de repente entra no Face, pá, ó, eu tô aqui agora também morando em Novo Hamburgo, de repente a gente poderia reatar a nossa amizade. O que eu fiz, Miguel? Pois, diga. Eu peguei aquela música, como é que é aquele padre que canta? O que sou eu sem Jesus? Nada, nada, nada. Marcelo Rossi, né? Simplesmente não respondi. Quer dizer, eu posso preservar a natureza. Exato. E posso saber que cobras fazem parte da natureza e tem que ser preservadas. Agora eu não vou botar uma cobra na minha cama, né? Exato. Precisamos ter esse discernimento. Mas aí ele não é humano, que nem tu falaste, ele é abstrato e a intuição fala muito claro. Então nós precisamos ter ciência, sim, de se aproximar na parte espiritual, na parte da energia, de vibração, porque um dia nós vamos ser tudo vibração, né? Vamos chegar Já lá. somos vibração. Já somos vibração, mas tipo que as pessoas vão compreender melhor. Então nós temos que cuidar o que nós alimentamos, né? Dentro de nós. Se eu quero um mundo turbulento, eu fico no achismo, eu fico em cima de questões que não condiz comigo, mas sim com o outro, e isso eu preciso começar a trabalhar dentro de mim. Eu preciso começar a compreender qual é que é a minha missão, por que eu estou aqui e por que eu estou passando isso. Ser do bem, como o pastor falou, não significa ser usado por pessoas, né, que não condizem com a realidade de você ter uma vida razoável, né, independente. Agora, o que tu não pode fazer é torturar teus pensamentos. Por isso diz, orai pelos vossos inimigos, né, pastor? O papo está interessante, nós temos um intervalo aí, então no próximo bloco nós vamos falar sobre isso e talvez vamos falar um pouco como é que funciona esse negócio de oração, o mandar reiki, talvez seria bem importante. Você fica com a gente para no próximo bloco?